boa noite a todos. Hoje vamos iniciar o webinar sobre Política Nacional de Educação Especial, Inclusão ou Segregação. Para isso, eu convidei então a Liliane Garcés e a Mila de Oliveira. A Liliane Garcés é mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e psicóloga pelo Instituto de Psicologia da mesma universidade. Também estudou Administração Pública na FGV e atua na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação e na Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Presidência da República. A Liliane é idealizadora e articuladora do Coletives, onde se desenvolvem projetos colaborativos e inclusivos para uma educação mais inclusiva. A Mila de Oliveira é advogada pela Universidade Federal da Bahia, é mediadora de conflitos e também é idealizadora do Bora Mesmo. O Bora Mesmo contém conteúdo de acessibilidade e reflexões importantes sobre a inclusão de pessoas deficientes. Gente, agradeço a todos vocês que estão aqui, a sua presença, agradeço a Mila e a Liliane também pela presença, de querer participar e fazer esse debate que está mexendo a cabeça de todos nós aqui no Politicando. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Eu também agradeço a oportunidade de novo. Vou deixar claro para os participantes, né, que vocês podem fazer questionamentos, embora eu saiba que aqui todo mundo traz questionamentos com muita responsabilidade e muito respeito, né? Mas eu sempre deixo dito, né, essa questão de politólogo, né? Política é bom, pluralidade é boa, mas tem que ser sempre com respeito. Então, vamos começar assim... Lembrando um pouco sobre essa política, então no dia 1º de outubro o governo federal publicou o decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020, no qual se instituía uma política nacional de educação especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Este decreto, então, ocasionou um sem número de protestos e de posicionamentos contrários por parte de educadores, de pessoas com deficiência e profissionais que trabalham na área de educação. Inclusive, a ANPID, a Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência, lançou uma carta de repúdio especificando que o decreto é segregador e anticonstitucional. Então, diante desse panorama, eu gostaria muito de perguntar, iniciar essa sequência de perguntas que eu vou fazer, e também os participantes aqui vão fazer perguntas sobre esse tema que está causando toda essa questão conturbada aqui no Brasil. Então, primeiro eu começaria pedindo a vocês que vocês expliquem para nossos participantes aqui como surge esse envolvimento de vocês com a temática da educação inclusiva e como vocês também pensaram e começaram a arquitetar e a elaborar os projetos que vocês têm sobre inclusividade, né? Não sei quem quer começar primeiro, Liliane, a Mila? Liliane, vamos fazer igual da outra vez, deu certo. Nossa, deu certo. Bom, primeiro, boa noite, né? Queria agradecer o convite. Eu tenho falado para todo mundo que só tem um convite, tenho falado não, que é para falar sobre esse decreto, né? Que eu me recuso a chamar de política. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que aproveitar todos os espaços para poder mobilizar discussões e diálogos acerca do que está posto nesse decreto presidencial. Bom, atentar para a diversidade, eu acho que é um exercício contínuo de humanização da nossa própria percepção, né? É um processo que a gente precisa estar atento cotidianamente, porque, como a gente sabe, vivencia, e hoje é um dia interessante para a gente lembrar disso, a nossa sociedade ela se estrutura de forma machista, sexista, racista e capacitista, né? A gente é capaz ainda no ano de 2020 criar um crime que não existe, né? Que é né?
o estupro culposo, né? Então, se a gente faz isso com as mulheres que estão nesse movimento há muitos e muitos e muitos anos, né? Que dirá com uma parcela da população que entrou na agenda de políticas públicas, a gente pode falar em termos históricos muito recentemente, né? Muito recentemente. Se a gente pensar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948 e a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é só de 2006, a gente vê aí que tem 60 anos de ato, né, entre a gente se reunir enquanto humanidade e falar assim, olha, tem alguns direitos que eles são transnacionais, né, que eles valem para qualquer ser humano. E a gente vem, então, tendo que reafirmar esses direitos para parcelas da população que historicamente são alijadas, né, não só da educação, mas da saúde, da assistência, do transporte, enfim, da cultura, do esporte, né? E a gente vem reafirmando, e a gente só conseguiu fazer essa reafirmação para a parcela da população que tem algum tipo de deficiência em 2006, né? Então, isso não é pouca coisa. Nós temos aí 60 anos entre uma declaração, e a Declaração Universal e a Convenção. Então, como é que eu entrei nesse campo, né? Bom, foi via educação, né? Eu fiz administração pública, como você já mencionou, depois na administração eu conheci a psicologia, na psicologia eu conheci a educação, e na educação eu me apaixonei, né? E, enfim, eu me apaixonei por vários motivos, entre eles porque eu entrei no movimento dos educadores para uma educação de qualidade para todos, né? E essa ideia de uma educação de qualidade para todos, naquela época, ela não incluía as pessoas com deficiência, a não ser via a educação especial, né? E pouca gente se dedicava a esse tema, era um tema muito cercado de especialistas e que tinha uma tangência com um saber clínico, ou biomédico, enfim, como queiram chamar, e isso me interessou, porque por que a gente precisava de um saber externo à educação para falar sobre direito à educação para determinada parcela da população, seja ela qual fosse. Então, isso me interessou muito. A gente estava ainda sobre a influência da Declaração de Salamanca, que é um documento bastante importante na educação e na luta pelos direitos das pessoas com deficiência na educação, que não deixa de ser uma resposta para o movimento de educação para todos, que não incluiu as pessoas com deficiência lá na Declaração Mundial de Educação para Todos, em 1990. Bom, então, eu comecei a estudar educação e comecei a tentar entender por que a gente não falava, quando a gente falava todos, a gente não falava de todos de verdade, né? E aí me envolvi com essa ideia de pensar sobre essas questões, e aí, enfim, tive muitas oportunidades na gestão pública, né? Fui gestora de alguns municípios da área, né, da educação especial, trabalhei no Ministério da Educação, como você já falou, trabalhei na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Secretaria de Direitos Humanos, né, lá em Brasília. Também trabalhei aqui em São Paulo na Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, e mobilidade reduzida. Enfim, todas essas experiências, elas mostram que essa pauta, ela entra na agenda e que os governos eles têm que se mobilizar para fazer políticas públicas que não deixem ninguém de fora, né? Isso em qualquer das áreas, mas também na educação. Além disso, eu tive a oportunidade de trabalhar na PAI de São Paulo, quando a PAI de São Paulo resolveu parar de ter uma escola especial e resolveu fechar a escola especial, e aí me chamou para ajudar nesse processo, tentando então organizar um serviço que se adequasse ao atendimento educacional especializado, né? Então, também tenho essa experiência em organização não governamental.
E, por fim, agora estou no Coletives. Enfim, acho que também é interessante mencionar, né, nesse percurso que se mistura com a história, né? Sempre quando eu lembro das coisas que eu passei, eu também me lembro das questões que foram sendo desenvolvidas no mesmo período, né? Nós somos seres históricos, então é interessante lembrar que só em 2015 a gente junta os pleitos da educação comum e da educação especial na perspectiva inclusiva, chamando tudo isso de educação inclusiva, né? Então, acho que essa é uma questão muito, muito importante, que não pode ser deixada de lá, não é menor, porque junto com a Declaração de Incheon de 2015, a Agenda 2030, o ODS 4, né, é o Objetivo de Desenvolvimento 4, que fala então da educação inclusiva, ele muda a perspectiva, principalmente a perspectiva brasileira, e coloca a educação inclusiva como aquela educação para todos e todas e todos, né? Então, essa ideia, né, quando se coloca a educação inclusiva nesse patamar, se separa a questão da educação especial como sinônimo de educação inclusiva. A educação especial é uma modalidade de ensino que tem que atuar também para que o sistema seja cada vez mais inclusivo, né? Então, ela não pode estar à parte e nem criar um sistema paralelo. Então, a gente chega no decreto, né? A gente chega no decreto que se apropria exatamente do ODS 4, depois dos 2 pontos, né? Política Nacional de Educação Especial, 2 pontos, equitativa, inclusiva, tudo isso é o ODS 4, se apropria disso no discurso para fazer exatamente ao contrário do que a própria ONU desenvolve. Então, acho que para começar, falar que esse decreto é absolutamente, então, inconstitucional e anticonvencional, porque ele vai contra os nossos tratados internacionais, vai contra as convenções que a gente já assinou, principalmente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É isso. Para começar. Obrigada, Liliane. Bom, eu agradeço o convite, agradeço por Liliane estar aqui também, porque ela sabe muito, então ela tem muita coisa para a gente dividir e ajudar aí nesse debate. Quando eu sou uma pessoa com deficiência, né, então eu venho primeiro desse lugar em que eu vivi o que é uma educação inclusiva dentro da rede regular. Eu sempre estudei na rede regular de ensino, mas eu aqui, dos meus 33 anos, lá atrás, não na primeira escola, mas quando eu fui passar para a quinta série, eu tive uma dificuldade de achar escolas dentro de Salvador, dentro dessa, que é uma capital, mas ainda assim eu já enfrentei essa coisa de dizer, nossa escola não tem vaga, então é algo que eu vivenciei. Eu ainda assim terminei meus estudos, virei advogada, etc. Dentro da faculdade eu estudei educação especial na hora de fazer minha monografia. Na verdade eu estudei direito à educação, né, como um todo, como direito constitucional. A gente estava ainda, eu estava em 2010, a gente ainda não tinha acabado de ter a convenção, em 2006, etc. E é importante dizer que o Brasil, quando ele assinou essa convenção, ela passou a ter status constitucional. Então, todas essas coisas que a gente fala aqui desse decreto, é sempre importante lembrar que a gente está falando de algo que vai contra o nosso regimento hoje. Então, se a gente for se permitir pequenas relativizações da Carta Magna, da Constituição, a gente não sabe onde é que a gente vai parar. Hoje a gente está colocando em risco a educação de pessoas com deficiência. Qual é o próximo, né? Até onde a gente vai parar? E aí eu sempre me envolvi com isso. Quando eu comecei dentro da faculdade a estudar um pouco de deficiência, eu olhei, um dos trabalhos que a gente fez na época era falar com os alunos dos bacharelados, os alunos que iam, e das licenciaturas, os alunos que iam ser professores, e o quanto que eles estavam lidando com o assunto da deficiência na faculdade. E era muito pouco, quase nada. Era passando ali por Libras, por matérias com Libras, que tem toda uma ideia diferente
né? Assim, é uma outra língua. Existem muito mais coisas relativas a isso que não falam só de deficiência, né? Deficiência é muito mais do que apenas isso. E aí eu sempre, né, fui escrever sobre isso. Eu sempre na internet estou falando a partir da minha experiência, da minha vivência. Eu toco em assuntos relativos a o que é ser uma pessoa com deficiência aqui, uma mulher com deficiência, porque a diferença é bem gritante, assim, o que é a diferença de você ser uma mulher e você ter uma deficiência. E desde então, coincidentemente esse ano, eu entrei para o coletivo feminista Helen Keller, de mulheres com deficiência. E aí, quando saiu esse decreto, todo mundo ficou estarrecido, porque foi um decreto feito no escuro. Ele não teve a participação de quem está trabalhando com isso, dos especialistas, das pessoas que estão realmente envolvidas com a educação especial. O próprio CUNAD, que é o Conselho Nacional de Deficiência, o MEC, ele não procurou o CUNAD, né, antes de fazer esse decreto, só depois que ele foi retificado, dentro desse universo em que as pessoas estão realmente... Existem pessoas que estão a favor desse decreto e as opiniões e as justificativas que as pessoas dão, elas, na verdade, elas não encontram sustentação, porque a gente está falando de um modelo que ele já foi testado. Esse modelo que esse novo decreto impõe, ele é um modelo que era o que existia antes. Era um modelo de segregação, é um modelo que a gente tira, né, as crianças ali de dentro das escolas e vai colocando elas em escolas especiais, esquecendo que a grande função da educação é estar na coletividade, é você poder, junto com outras pessoas, ensinar e aprender. Você não está ali só para ver o conteúdo, porque se fosse só para ver o conteúdo, uma criança, muito antes dela entrar na escola, ela já está entrando em contato com letra, com tudo isso. A gente está ali também para aprender com o outro. Então, você retirar esse direito, não só de pessoas com deficiência, mas de pessoas sem deficiência, de aprender sobre o que é conviver com a diversidade, você está ferindo profundamente o que é realmente a educação. E uma educação para todos, porque sempre que se fala disso, né, da educação especial e tal, parece que é um assunto que só é nosso. Na verdade, as grandes demandas das pessoas com deficiência sempre tem essa aura de que é um problema só meu, de quem tem deficiência, e não é. É um problema que precisa ser visto como da sociedade, porque não só porque está lá na Convenção dizendo que a gente também tem direito, né? É porque estamos dentro da humanidade, a ter deficiência é algo que é inerente ao que é humano, ao que é... E também porque a deficiência ela vai ensinar muitas das coisas que a sociedade precisa saber. Vai ensinar o que é você viver dentro de uma sociedade em que o seu corpo ele não é recebido para tal. Ele vai entender, se a gente olhar o modelo social de deficiência, vai entender que as pessoas têm, assim, de uma forma bem resumida, elas vão ter mais ou menos deficiência baseado de forma que aquele meio a recebe, que barreiras aquele meio impõe. Então, o problema da deficiência não é um problema só de quem tem deficiência, é um problema de todo mundo e que todo mundo deveria se envolver em situações assim graves, como é a criação desse decreto. Uhum. Sim, vocês abordaram várias questões, várias temáticas, né? E começamos então primeiro por essa ideia que tu, Mila, estás tratando, né? Da ideia de não olhar o outro, né? De estarmos numa sociedade que ela parte de uma perspectiva de dita normalidade, né? Onde começam a segregar todas aquelas pessoas que não se encontram dentro dessa perspectiva que eles acreditam ser a normalidade. Então, muitas vezes a sociedade vai criando esses espaços hegemônicos, né, para poder permitir com que essa segregação de fato se legitime ou se invisibilize, né, fique invisível.
Mas aí vocês vão mencionando justamente das convenções. A Liliane fala da Convenção de Salamanca, até eu acho interessante tratarmos um pouquinho mais sobre ela, o que ela especificamente traz, quais são as diretrizes para poder pensar, por exemplo, a questão da inclusão a partir de 2006. Porque, pelo que vocês estão mostrando, aqui no Brasil começa a haver uma melhoria, então, dessa inclusão de pessoas com deficiência a partir de 2006. Então, aí tocamos esses aspectos, né? Quais seriam essas diretrizes dessa Convenção de Salamanca e a partir de 2006, como funcionava, então, e se organizava o ensino especial para as pessoas com deficiência, né? Para podermos entender o que vai mudar agora com esse decreto, que concordo com a Liliane, também concordo contigo, Mila, não pode ser chamado de política, né? Uma coisa que segrega não pode ser chamada de política. Então, não sei quem de vocês duas quer começar. Eu posso começar. Pode ir. Só porque eu acho que, como eu sou, assim, minha dedicação é na área da educação, acho que vale algumas, e nosso público não é necessariamente da área da educação, então acho que vale umas diferenciações, né? Acho que a primeira questão é esse movimento histórico. As declarações, como a Declaração de Salamanca, que é de 1994, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é de 2006, elas não caem do céu. Não é uma benemerência de alguém que resolveu, que não tinha nada. A dona ONU, sabe? Imagina uma senhora muito séria, sentada numa cadeira de balanço, assim, a dona ONU lá se balançando e pensando, o que eu vou inventar hoje, né? Aí ela fala assim, já sei, vou inventar essa tal de inclusão. Só para deixar as pessoas bem malucas. Não. Só para deixar as pessoas pensativas, só para deixar as pessoas reflexivas. Não. Não foi assim. O movimento social é que forjou todas essas entradas na agenda, né? Então eu vou fazer uma diferenciação, né, de dois movimentos, tá? Um movimento de luta por direitos de uma forma ampla, que começa lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, e uma luta pelo direito à educação. Assim como tem uma luta pelo direito à saúde, direito à assistência, direito à cultura, né? Tem uma luta, vamos dizer, específica da área. Então, vou dividir essas duas questões, por quê? Porque a luta pelos direitos humanos é mais velha, ela data lá de 1948. E a luta por uma educação melhor para todas e todos, né? Ela data, vamos dizer, um marco interessante é a Declaração Mundial da Educação para Todos, que é de 1990. Então, que em 1990 a gente começa a pensar numa educação para todas e todos, né? E lá atrás, em 1948, a gente já tinha essa ideia dos direitos humanos. Então, esses movimentos, eles vão sendo, vamos dizer, conquistas da sociedade, né? O movimento, a declaração e a convenção, enfim, quaisquer que a gente pense, elas são resultados de movimentos sociais. Elas não precedem o movimento social, né? Não é a partir de determinada convenção no Brasil. Acho que tá aí. Pelo menos 1960, pelo menos a década de 60, né? E muitas conquistas, o movimento avança, obviamente, com a abertura democrática, porque o movimento das pessoas com deficiência não é apartado da sociedade, né? Ao contrário, todo mundo junto, misturado. Então, boa noite, Camila. Então, assim, a gente... nesse movimento de luta democrática por ampliação de direito, o movimento das pessoas com deficiência também cresce, né? E a gente tem aí muitos avanços em termos de legislação até chegar na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência lá em 2006, que, como bem a Mila pontuou, foi ratificada com o Estado de Emenda Constitucional no nosso país em 2008. Tá? Então, esse é um panorama vamos dizer assim, das convenções e das declarações que têm influenciado as nossas políticas públicas. Só que, por que eu não chamo esse decreto de uma política? Porque toda
política pública, ela tenta resolver um problema social, uma questão social. Bom, esse decreto não tenta resolver questão social absolutamente nenhuma. Se a gente não estava, vamos dizer, da forma como a gente gostaria de estar em termos de educação, não é tirando parcelas da população que a gente vai resolver essa questão, né? A questão da educação não se resolve com a retirada das pessoas com deficiência. Porque, como bem a Mila disse, vai tirar as pessoas com deficiência, daqui a pouco tira não sei quem, daqui a pouco tira não sei o que lá, daqui a pouco e a gente vai resolver o problema da educação assim, só deixando, então, meninos brancos, hétero, é isso. Assim que a gente vai resolver o problema da educação. Não é assim. Então, esse decreto, né, ele não é uma política, ele não acende a ser uma política, né, e só para passar a bola para a Mila, vale também uma explicação de o que é a educação especial, né? A educação especial é uma modalidade de ensino que está prevista na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Então, ela não é uma criação deste decreto, ela também não é uma coisa que deixou de existir em 2008, ou com a convenção, enfim. Ela é uma modalidade de ensino que, como toda educação, muda conforme o período histórico. A gente tinha uma educação... Meu pai, por exemplo, ele só fez até o 3º ano primário, né? Porque é isso, né? Um homem que hoje tem 90 anos, ele tinha que trabalhar, porque ele era pobre, então ele não teve acesso à educação, né? Minha mãe, como tinha que se casar, fez até o ensino fundamental, né? Que até o 8º série antigamente. Enfim, então, essa mudança na perspectiva da educação como uma educação para todos, ela também, obviamente, atinge todas as modalidades e os níveis e etapas de ensino. Então, a educação especial como uma modalidade de ensino, ela trabalhava de uma forma segregada. Isso era a nossa história. Por isso que a Mila fala, não, essa é uma solução que a gente já experimentou e não deu certo. Por quê? Porque naquela época, 1970 e por diante, essa ideia de ter escolas especiais já era um avanço. Porque essas crianças nem saíam de casa, eram absolutamente invisibilizadas. Crianças com deficiência não saíam de casa, eram invisibilizadas. Eu lembro muito bem da gente sendo separado, assim, olha, não vai lá que pega, não vai lá, né? Você vai ficar que nem ele. Então, tinha uma coisa assim, de um medo, né, social do convívio e do contato, né? Bom, isso com a luta de pais, né, das próprias pessoas com deficiência, etc., obviamente que isso foi mudando. E aí se abriram as escolas especiais, que já foi um avanço. Aí conseguiram organizar salas especiais dentro das escolas comuns, que já foi um outro avanço. Então, de avanço em avanço, de luta em luta, a gente chegou na política uma política de 2008, que é totalmente baseada, já bastante influenciada pela convenção, né? Que, como a Mila já falou, traz para a gente uma perspectiva social da deficiência, que fala que a deficiência ela não é nada em si, né? Ela não é ela como ela mesma, ela é uma relação entre impedimentos e barreiras. Nesse sentido, a educação especial não podia mais viver segregada como se fosse um sistema apartado de ensino. Então, a educação especial começou a se organizar como um atendimento educacional especializado. O que é isso? Ela tem que se transversalizar, é uma palavra grande, mas é isso, ela se transversaliza nos níveis, etapas e outras modalidades de ensino. Por exemplo, na universidade, a educação especial pode estar presente? Sim, né? Porque a educação especial é aquela que cria meios e modos de forma transversal. Então, não tem uma universidade paralela, não tem uma universidade apartada, tem uma universidade que, às vezes, com o aparecimento das barreiras, precisa do apoio, né, de apoio técnico, que a gente chama quando são pessoas que se envolvem, ou apoio de material, ou apoio em termos de comunicação. Por quê? Porque a gente pensa nas barreiras, quebrar as barreiras para garantir o acesso, né? E o acesso tem que ser o quê? Bom, se eu estou estudando psicologia, é psicologia. Se eu estou estudando direito, é direito.
Ele não tem um currículo subalterno ou inferior, né? Então, a educação especial, nesse outro movimento, nessa ideia, ela é transversal e ela tem que estar em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, o tempo inteiro, quando ela for necessária, quando ela for importante. Então, assim, quando ela ajudar a quebrar barreiras, senão ela não precisa estar, né? Se eu não preciso de nenhum apoio, de nenhuma comunicação alternativa, nenhum instrumento diferenciado, eu continuo tendo ou não um impedimento mental, intelectual ou sensorial. Né? Só para a gente organizar que a educação especial, ela não é uma vilã. A modalidade, ela continua existindo. Não há problema. Esse decreto ele não cria isso. Né? Ao contrário, ele simplesmente, o que esse decreto faz é falar, não, vocês conquistaram o E, ou seja, a escola comum, a escolarização e o atendimento educacional especializado, sem precisar escolher. Não precisa escolher nada, tá lá, tem direito aos dois, não um ou o outro. E agora ele volta com o ou, né? Então, e o ou, revestido de uma escolha, ele não é uma escolha. Porque é alguém que vai falar se eu posso ou não estar, se eu estou ou não me beneficiando. E aí, como a Mila bem colocou, e eu vou passar a bola para ela já, para ela continuar, se você flexibiliza o direito, ou se você interpõe qualquer coisa entre o sujeito de direitos e o direito, alguma coisa está errada. Então, como a gente vai olhar para uma criança e falar, você não está mais se beneficiando da escola? Uau, que poder que é esse? Que os educadores nem querem ter. Que quem é que quer carregar essa ideia de que falou para essa pessoa que ela não está mais se beneficiando? Quem sou eu? Quem são essas pessoas? Por isso que a gente tem lei, para a gente não depender do julgamento dos outros e da benemerência alheia, como é o que sempre aconteceu com as pessoas com deficiência, né? Sempre esse olhar caridoso e benemerente. O preconceito com relação às pessoas com deficiência tem travestido de coitadismo, né? Ai, superação, ai, nossa, tudo assim, né? Ele é todo assim e ainda faz tudo isso. Não, né? Não, tá errado isso. E é isso que a gente estava mudando nesses últimos 12 anos em termos educacionais, e que esse decreto fala assim, não, vocês estavam... Não, a gente vai voltar ao que era, porque a gente acha melhor. Né? Mila. Obrigada, Liliane. É importante a gente lembrar que quando as convenções em relação à educação, em geral, desde aquela que fala de educação para todos até a que fala relativa especificamente a pessoas com deficiência, uma coisa que ela cria é o direito à educação independentemente de qualquer coisa. Quando ela traz o princípio da educação universal, ela quer dizer que todas as crianças precisam estar na escola, que não vai haver critérios para a entrada das crianças na escola, porque é dever da escola, dos educadores, educar qualquer criança. Então você não pode dizer, porque a criança ribeirinha mora longe, não tem escola para ela. Não importa. Vai ter que fazer uma escola que esteja dentro, inserida naquela cultura, de forma que aquela criança ela possa receber a educação, independentemente da localização geográfica que ela está, a cultura que ela está. Com a educação de pessoas com deficiência não seria diferente. A ideia é você receber todas as crianças e a escola, ela ser a responsável por educar. Porque a pessoa que se torna educadora, a Liliane deve saber isso, ela não é formada para educar apenas um tipo de criança. Ela tem a obrigação de educar todo mundo. Então, o grande fardo, a grande falha desse novo decreto é o seguinte, ele finge que cria um direito à escolha. Ele está dizendo assim, olha, agora a gente está dando uma escolha para vocês, pais, de que vocês podem botar seu filho numa escola especial, porque a gente vai ter critérios, né, que vai avaliar ou não se aquela criança precisa entrar naquela escola, se ela vai se beneficiar de uma escola de rede regular. Se ela não se beneficiar, ela vai para essa escola especial. Ou seja,
ele ignora que isso não deveria ser um direito de escolha. Todas as crianças, elas deveriam estar matriculadas independentemente de qualquer coisa. E essa ideia de que a educação, o atendimento especializado, ele deveria acontecer em qualquer escola, em qualquer lugar. Se por acaso a gente hoje, você falou, né, das convenções e etc, a gente caminhou, se a gente ainda não atingiu o nível de inclusão que a gente queria, é porque a gente ainda não aplicou todas as políticas públicas necessárias para chegar. E digamos assim que a gente estava numa fase de afinar o instrumento mesmo, de punir aqueles gestores que não estão aplicando a lei, até porque saber aonde é que está, onde é que você está errando. Elas nunca foram proibidas, elas servem para um objetivo muito específico, e a ideia é que elas sejam, com o tempo, extintas. Uhum. Só que a gente estava numa fase de transição em que a gente tentava, né, das escolas, independentemente de qualquer coisa. Então, quando a gente primeiro precisa lembrar, quando o Liliane falou que antigamente sequer via, minha mãe contou uma história, minha mãe é médica de bairro, no bairro dela, todo mundo conhecia ela, quando as pessoas me viram, né, andando, na época eu ia de carrinho de bebê para a escola, eu já tinha uns 4 anos, e aí, quando as pessoas me viram indo para a escola, chegaram para ela, pagavam consulta, minha mãe é pediatra, e chegavam assim, criança. Eu assim, não, eu não trouxe meu filho, não, eu vim aqui perguntar, porque eu ouvi dizer que sua filha está estudando, né? Sua filha, ela tem deficiência, mas ela está estudando. Porque eu tenho um filho também, que tem deficiência, ele já tem, sei lá, 10 anos, e ele nunca foi para a escola. E eu queria saber como é. E a minha mãe foi incentivando, claro que ela vai para a escola, meus filhos estudaram e tal, não tem por que ela não ir, a escola não se negou, etc. A escola onde meus irmãos tinham estudado e tal. Então, o que a gente estava tentando fazer era justamente fazer que a lei que determina que todas as crianças devem estar na escola, independentemente de qualquer coisa, ela fosse cumprida. Porque você imagina o que é você tirar uma criança de um bairro para estudar em outra escola sob um critério que se criou. Porque se você chega com uma criança com deficiência e os professores dizem, ou os responsáveis pela escola dizem, olha, na verdade eu acho que o melhor lugar para sua criança não é aqui, é naquela outra escola que poderia dar um atendimento melhor para seu filho. Ela vai tentar fazer de tudo para levar seu filho lá, porque ela quer o melhor. Só que ela não tem critério. Ela não tem como ter esse critério. E tem que se lembrar também que pessoas com deficiência, ou pessoas que se tornam pessoas com deficiência por algum acidente, alguma coisa, muitas vezes elas nascem dentro de uma família com ideias capacitistas que sequer entraram em contato com aquele mundo. Então, toda essa ideia de incapacidade, toda essa ideia de que pessoas com deficiência precisam ser mais protegidas, são anjos, não sei o que, tudo isso vai se reproduzir. É papel da escola também fazer com que as pessoas aprendam o que é conviver com o outro. É papel da escola também mostrar as habilidades de cada aluno, não só de quem tem deficiência, mas também pensar de que forma as outras pessoas podem conviver com aquilo. Então, não adianta a gente dizer que simplesmente a falha era no modelo da inclusão se a gente nem chegou a aplicar esse modelo completamente. E aí a gente retorna para um modelo anterior em que se separava as crianças e quebra exatamente esse preceito fundamental da Convenção, que é dizer que as crianças elas têm direito à educação independentemente de qualquer coisa. Essa criação do critério relativiza um direito que não pode ser relativizado de forma alguma. Algumas pessoas que defendem, né, esse decreto dizem, mas agora você vai poder fazer orçamento, você vai poder criar, e a gente se pergunta, qual é a intenção desse decreto? Para onde é que eles querem migrar esse orçamento que deveria estar dentro das escolas e construindo a inclusão dentro das escolas, e agora você vai ter que dividir um bolo, você vai ter que dividir a fatia para as escolas comuns da rede regular e as escolas especiais. Quem está se beneficiando disso? Dessa migração de orçamento? Quem é que você vai conseguir garantir que em todo bairro e que todas as escolas, as crianças realmente elas possam receber aquela educação inclusiva que estaria garantida para ela de acordo com a Constituição? Ou você vai ter que dizer, não, eu não posso fazer isso? Se a gente diz que a educação inclusiva ela não deu certo,
porque, enfim, faltava atendimento especializado, a gente está ignorando o fato de que muitas escolas lavam as mãos para essa questão da inclusão, né? Mesmo não querendo, elas ainda têm essa ideia de que precisa ser um ambiente especial, que não dá para ser ali, e etc. Quando o decreto abre o precedente para isso, as pessoas vão se achar no direito, e a gente está vendo. A gente primeiro fez essa live, né, 2 semanas, e era só um medo que existia. Agora, cada dia que passa, a Liliane deve ter entrado em contato com isso, a gente está recebendo denúncias de escolas e de agentes públicos que já estão engendrando ali uma forma de manter essas crianças com deficiência fora da escola dentro da lei, dessa lei nova em que realmente abre esse precedente. Essa é a grande questão. E depois, né, da convenção aí de 2008, voltando a isso, teve a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que o próprio decreto sequer cita. Então, ele sabe que ele está em desacordo com a Lei Brasileira de Inclusão, portanto, ele sequer fala disso, porque ele não foi construído da mesma forma. Todas aquelas ideias de você não criar critérios para a pessoa com deficiência entrar na educação, de você entender que não é a pessoa com deficiência que deve ser responsabilizada por estar de acordo a um modelo de escola, sabe? É você impor esse modelo médico em que a criança com deficiência que não está adequada ao meio. É nela que está o erro. Quando, na verdade, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, a deficiência ela não é vista individualmente. Então, não é aquela pessoa que está inadequada, que tem um corpo inadequado, mas sim aquele ambiente. É isso. Mila, me escutas? Tá, obrigada. Sim, o que vocês vão tratando, assim, eu li, né, para podermos fazer também a nossa live e para poder entender também um pouco, porque quando se lançou a notícia, por exemplo, eu tive a impressão justamente daquilo que tu estás falando, né, de que as escolas não iam receber as crianças que tivessem algum tipo de deficiência. Porque ao princípio me pareceu isso, né? Que ele estava abrindo uma brecha para que as escolas digam, olha, a gente não está capacitado, não vamos receber, porque simplesmente, então, os pais, por mais que eles quisessem colocar ali as crianças na escola, não iam conseguir, porque a escola ia dizer que não tem toda a estrutura necessária. E outra coisa que o decreto também traz é justamente isso, né? Ele não traz essa ideia de equipar e de fortalecer melhor as escolas, para que essas crianças com deficiência possam ser inseridas a elas. E sim, ela fala de um modelo de escola especial, mas também ela não especifica muito bem qual é esse modelo de escola especial, ou seja, é aquilo que a Liliane falou, né? É uma política pública que não é política pública porque ela não traz nenhuma solução, ela é toda genérica, né? Ela simplesmente fala de que tem que ser equitativa, ela tem que ser inclusiva, tem que haver um orçamento, mas ele também não diz qual é a questão do orçamento, quanto dinheiro tem que se utilizar, de onde vai sair esse dinheiro, como que vai ser distribuído esse dinheiro. Então isso nos deixa pensando muito nessa questão de tornar outra vez a ideia da deficiência como algo invisível, né? Como algo que a sociedade não quer ver, né? Como algo que a sociedade acha de criar um mundo dentro dessa, outra vez, entre aspas, né? Dessa normalidade, né? Onde diz, não, todo mundo aqui está feliz dentro das matizes, dentro das nuances criadas por uma percepção que a gente tem de sociedade. E isso para mim, assim, dentro do meu ponto de vista, assim, de cientista político, de pessoa, de cidadã, eu acho muito perigosa justamente ter lançado um tipo de decreto que realmente mais negligencia do que auxilia e do que te traz esses direitos. De algo que a gente tem que pensar. Então isso também me leva a pensar assim, quais então seriam esses desafios, porque tu já estás falando, né, que já estão havendo denúncias, né? Estão havendo escolas que não estão querendo mais receber, argumentando que não tem todo esse espaço físico, a estrutura. Eu já fui professora também da escola e na escola também eu lembro que tinha crianças com deficiência e eu nunca fui preparada, nunca nos prepararam para isso, simplesmente falaram
tens um aluno a mais, e acabou, você se vira, sabes? A mesma coisa quando estava dando aulas na universidade, aqui na UFSC, me falaram que tinha duas alunas com deficiência auditiva e que eu teria que usar um colarzinho com um microfone para que elas possam depois ouvir e que eu tinha que falar devagar. Mas eles nunca falaram também qual seria a questão de como me comportar. Então aí o professor tem que correr atrás, né, sozinhos, informar, né, ver e entender, bom, o que posso fazer para que esse aluno realmente esteja incluído na sala, né, com os outros alunos, né? Então é algo problemático. E aí eu fico pensando, então, vou começar perguntando para Mila, então, dentro dessa perspectiva do que estamos conversando, desse decreto, dessa ideia muito abstrata que esse decreto também traz, é perigoso, mas é abstrato, né? Que ele traz. Quais seriam então esses principais desafios que a gente apresenta e que a gente teria que a gente enfrenta, né? Melhor dito, né? Para concretizar a inclusão das pessoas com deficiência? Bom, a gente já tinha, né, uma boa legislação em relação a isso. A gente tinha, existem as diretrizes, Liliane ela pode falar melhor sobre isso, mas existia as formas como essa educação, inclusive, ela deveria existir. E por que que isso deveria acontecer na rede regular? Porque não se pode correr disso. A partir do momento em que você aplica o seu orçamento para dar a educação a todos, você vai ter ali uma leitura de quantas crianças vão precisar, o que elas vão precisar, você vai ter um termômetro. Quando esse decreto ele abre essa ideia de que isso pode existir numa outra escola especializada, ele está também lavando as mãos, porque ele está criando quase essa ideia de que algumas pessoas precisam estar no atendimento especializado, ele tenta também tapar um buraco de outras entidades que deveriam estar funcionando ali para aquela criança com deficiência. Aquela ideia de que a criança precisa de tratamento, aquela ideia de que criança precisa de cuidado, de coisas que não eram para ser feitas na escola. Esse é um dos desafios, é entender qual é o papel da escola. Escola não é clínica, escola não é feita para tratar ninguém. Se aquela criança ela não está tendo o acesso necessário à saúde, à assistência social de seus pais, de cuidados e etc., e tudo que envolve aquilo ali, é porque aquelas outras entidades elas estão fazendo errado. Não é dentro das instituições que aquela criança deve receber as terapias. A escola é feita para educar e pronto. Essa é uma das questões. A ideia de que muitos pais têm, de que eles não estão... Às vezes a escola é o único lugar, a única rede de apoio que eles têm. Eles acham que é ali que eles vão conseguir receber todo e qualquer tipo de acompanhamento. Só que a partir do momento que você cria essas novas escolas longe, né, essas outras escolas especiais, você também está tirando o direito daqueles pais de colocarem seus filhos ali naquela escola da comunidade, que também vai criar essa rede de apoio. Às vezes foi uma escola onde eles já estudaram, né, a escola onde eles já entraram, já tiveram sua história, etc., e que os seus filhos deveriam ir por aí. Quando ele fala em direito de escolha dos pais, isso meio que brilha os olhos de muita gente. Porque quem está lá, na ponta da lança, quem está ali lidando com aquele dia a dia de exclusão, vendo seu filho não receber a educação ou não progredir da forma que ele espera, a pessoa vai achar, não, agora eu vou ter uma solução. Não sabe que a solução que ela precisava era aquela que já estava garantida para ela por lei. Então, na verdade, esse novo decreto, às vezes algumas pessoas que defendem ele, dizem que ele vem beneficiar essa ou aquela deficiência, né, que não estava sendo bem explorada ou bem acolhida pela lei anterior, pelos grupos que construíram essa outra política, etc. Mas, na verdade, o que ele está querendo fazer é fragilizar um sistema que ele já deveria estar funcionando de uma forma bem completa, que é complexo, porque a deficiência, a gente quando fala do grupo de deficiência, a gente tem que estar sempre atento que é um grupo extremamente heterogêneo. Nossas demandas, elas são muito diferentes,
eu não tenho, por exemplo, nenhum problema, nenhuma necessidade educacional assim, específica. Eu aqui estou desempenhando a mesma coisa que Liliane. Eu não precisei de nada diferente de Liliane para poder fazer essa live. Algumas outras eficiências, elas terão isso. Mas eu, por exemplo, se eu tivesse que fazer live todos os dias, se isso tivesse aqui minha avaliação, eu ia ficar mais cansada do que a Liliane. Isso, ao longo do tempo, eu ia ter que ter uma certa adaptação a essa forma de estudar. Então, tudo isso, esses desafios, eles só poderão ser enfrentados quando as pessoas realmente entenderem a educação da pessoa com deficiência não como um favor, não como algo que é um plus. É algo que deve estar inserido dentro dessa dinâmica. Eu acho que o principal desafio é você realmente ver a escola para a pessoa com deficiência como escola. Porque ainda tem aquela ideia de favor, ainda tem aquela ideia de que estamos fazendo um grande, acho que talvez seja a face mais cruel do capacitismo. É essa ideia de que machucam a gente, nos retiram direitos, mas eles tinham a melhor das intenções, sabe? Eles jamais queriam tirar a gente da escola. Eles queriam dar para nós uma escola melhor. Por que essa escola melhor não poderia ser igual a de todo mundo, né? Por que tem que ser sempre com uma vírgula, um porém? É isso. Passo a palavra para a Liliane, que eu acho que ela também tem muito a dizer sobre essa questão dos desafios, no educacional mesmo. Vamos lá. São muitas questões, né? Às vezes eu me sinto tentando resumir minha própria vida, assim. Então, porque as questões elas vão aparecendo e a gente tem uma ilusão, né, enquanto pessoa, que uma vez que a gente responda a determinadas questões socialmente, elas não vão voltar mais, né? Mas isso não é verdade. A gente avança e retrocede e esse é o movimento mesmo da vida. Temos que nos acostumar com isso. Então, assim, eu acho que Mila já pontuou muitos desafios. Eu acho que um primeiro desafio com relação à educação, ao direito à educação para as pessoas com deficiência, é que ele vem embolado junto com o direito à saúde. A pedagogia para a pessoa com deficiência, ela aparece como uma das formas de tratamento lá atrás. E isso a gente não conseguiu desembolar, né? Parece que, então, a escola tem que dar conta de coisas que... Por isso que o professor fica assim, mas eu não sei lidar com isso. Claro que não sabe, porque ele não é médico, não é enfermeiro, mas também ele não precisaria fazer isso, né? Porque está embolado e a gente precisa desembolar, então esse é um desafio, né? Mas eu fico pensando no que você disse, Yasmin, porque esse é o discurso, né? É assim, tipo, essa ideia de que não estamos preparados, né? Não estamos preparados. Na educação a gente chama esses momentos históricos, a gente nomeia de alguma forma, de paradigmas, né? Essa ideia de não estar preparado está por trás dessa ideia, a ideia é que eu posso ser preparado. Há uma possibilidade de preparação, né? Essa possibilidade de preparação, ela só existe, ela só é factível se a gente entender que qualquer pessoa com deficiência é igual. Porque aí eu me preparo. Aí me preparo para entender os cegos, como se os cegos fossem todos iguais. Eu me preparo para atender os surdos, como se os surdos fossem todos iguais. E assim por diante. Então, essa ideia de preparação, ela é nela mesma uma ideia ilusória, né? Porque a gente não tem como nos preparar para a diversidade humana. Não é desta ordem. A diversidade humana a gente convive. Então, a preparação se dá na convivência, né? E eu acho que os nossos sustos, por exemplo, né? Eu tive uma aluna cega quando eu dei aula na Universidade de São Paulo, eu tive uma aluna cega na licenciatura. E eu acho que, enfim, eu já estava na área, eu estava dando aula de psicologia da educação, né? Já estava na área e a primeira coisa que eu fui fazer com ela falar assim, você precisa de alguma coisa? Aí ela, queria que você me mandasse os PowerPoints antes.
Aí eu falei assim, ixi, mas isso eu não faço para ninguém, porque eu gosto de primeiro apresentar os PowerPoints e depois eu mandar para as pessoas estudarem. Como é que a gente pode resolver isso? Ela falou assim, então você me manda depois para eu estudar. Sim, falei sim, como eu vou mandar para todo mundo. Eu falei sim, eu me comprometo a ler tudo que está escrito. Se tiver alguma imagem, eu descrever as imagens. Tá bom para você? Ela falou, tá bom. Então, a gente conversou e no diálogo eu vi que ela, né, eu percebi que ela podia fazer, que eu podia fazer de algumas formas e ela também podia fazer de algumas formas, a gente chegou num acordo, né? Ela tomava nota do que eu falava, porque ela tinha uma máquina Braille portátil. E ela não tomava nota lá das coisas. Eu tenho para mim que esses sustos que a gente tem na idade adulta é porque a gente não conviveu com as pessoas com deficiência. Senão a gente não teria esse susto, né? Nesses anos todos que eu tive muitos chefes com deficiência, muitos chefes com deficiência. Acho que todos, ao longo desses últimos períodos, todos os meus chefes têm algum tipo de deficiência. E você percebe que é na convivência que você aprende, porque às vezes eles tinham exatamente o mesmo CID, o mesmo impedimento, mas isso não nos transformava numa mesma pessoa. E nem no jeito de eu me relacionar as mesmas coisas. Então, essa ideia de se preparar, ela é justamente o que, de alguma forma, embasa todos os nãos que se falam. Então, é como se a gente olhasse para uma criança e falasse assim, olha, eu não dou conta de você agora. Espera um pouquinho, que eu vou estudar e depois eu volto. Só que a criança continua crescendo. Né? O direito à educação ele não pode ter esse impeditivo. E a ideia, por exemplo, quando as escolas, o sindicato das escolas particulares entraram na justiça contra a ideia de matricular pessoas com deficiência nos seus estabelecimentos de ensino, e o STF falou que isso era inconstitucional, né? Qual era o argumento? 2, que era mais oneroso e que ninguém tinha que pagar pela deficiência do outro. Sim, esse foi o argumento. Pode nos deixar constrangido, mas esse foi o argumento. Né? E o outro argumento é que eles não estariam preparados para atender. Porque tem escolas que já estão preparadas, então essas escolas que deveriam atender. Quando o direito à educação, ele induz que todo mundo tenha que aprender sobre o humano, sobre o que somos nós, pessoas, como a gente aprende. Então, por exemplo, existem muitos conhecimentos sendo organizados, por exemplo, no Desenho Universal para Aprendizagem, né? Porque a nossa ideia de quem luta por uma educação melhor para todo mundo é que ninguém fique de fora, né? Que ninguém fique para trás. E que todas as mudanças que a gente faz na educação, seja em estratégia pedagógica, seja em termos de acessibilidade física, comunicacional e etc., isso melhora a educação como um todo. Não melhora só para aquela pessoa. Por isso que a Mila colocou que essa é uma perspectiva social. A questão é uma questão da sociedade. Uma sociedade mais acessível, uma escola mais acessível, é melhor para todo mundo. Não é melhor só para a pessoa com deficiência. Então, pode ser que a gente seja instado a pensar em algumas coisas por conta da entrada de alguma pessoa com deficiência. Mas isso certamente vai fazer com que a gente seja melhor profissional, melhor professor. Tanto é que você não esquece da sua aluna. Né? Você não esquece do trabalho intelectual que você teve para organizar de forma que ela, enfim, tivesse acesso ao conteúdo. Porque você não queria ser uma professora menor ou pior para essa criança. Você queria ser a mesma professora. Você tinha que ensinar. Então, essa vontade de ensinar, essa vontade de conviver é que descarta a ideia de preparação, né? Porque é nessa vontade de conviver que a gente vai organizando
as questões. Então, a primeira coisa que se tem que perguntar é para a pessoa. Essa pessoa sabe o que ela precisa, né? E ela pode falar. E se ela não verbaliza, isso não quer dizer que ela não se comunica, né? Se ela não anda com as duas pernas, não quer dizer que ela não se locomove, né? Então, assim, todas essas questões, o grande princípio de tudo isso, né, o grande desafio seja a gente culturalmente abandonar a perspectiva da integração e, finalmente, passar a pessoa na frente da deficiência. Né? Parar de se relacionar com a deficiência, que aí fica uma questão da ordem do impossível, né? Porque se eu quiser fazer com que uma pessoa que usa cadeira de roda saia andando, talvez eu me frustre, e frustre essa pessoa também. Porque não está na minha mão isso, não é da minha governabilidade. Então, a ideia é que a gente passe a pessoa na frente da deficiência, e essa pessoa vem com muitas características. Entre elas, pode ter ou não algum tipo de impedimento. Então, eu acho que o grande desafio para a educação como um todo é entender que toda criança traz possibilidades da gente se tornar melhores professores, porque todas elas nos mostram caminhos diferentes de ensinar, né? E aí, obviamente, as crianças com deficiência também estão, né, em cutucar a gente para a gente ser um professor melhor, diferente do que a gente está sendo. E essa ideia é que vai mobilizando a escola a ser um espaço mais acessível, um professor a ser um professor melhor, a educação a ficar uma educação de qualidade. Porque, como diz a declaração de Incheon, nenhuma educação pode ser considerada de qualidade se alguém ficou de fora. Ela não é uma educação de qualidade quando tem alguém que ficou de fora, né? E pode ter deficiência ou não, pode ser mulher, homem, hétero, trans, não interessa. Ninguém pode ficar de fora. E ninguém significa ninguém mesmo, né? Simples assim. Então, acho que esse é o desafio. E esse decreto é uma aberração. A gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam que estão perdendo direitos, não ganhando direitos, estão perdendo direito de escolha, inclusive, né? Não se pode escolher alguma coisa que não está no cardápio. A segregação não está mais no cardápio do Brasil. Nós não vamos voltar a botar ela no cardápio. Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Nós vamos confiar no que a gente fez até hoje. Não vai ser um decreto que vai nos fazer esmorecer. Nós temos a Constituição, a LBI, enfim, temos muitas questões ainda, muita água vai rolar e não vai ser fácil assim, não, de retroceder. Obrigada, Liliane, obrigada, Mila. Então, assim, eu tinha uma última pergunta, né, para irmos direcionando-nos para o final. E o Vinícius me enviou aqui uma pergunta para você, sobretudo pela questão dos movimentos sociais que tu mesma mencionas, né? Gente, se alguém de vocês quiser fazer alguma pergunta também para Mila, para Liliane, por favor, fiquem à vontade, sim. Mas eu vou fazer aqui o questionamento do Vinícius. Então, o Vinícius ele fala assim, né? Que vocês falam então que esse decreto foi construído sem participação, né? E nesse sentido, como vocês enxergam então essa organização das entidades e dos movimentos sociais em contraponto ao decreto? E a outra questão que está relacionada à primeira, né? O que podemos fazer para tentar reverter essas mudanças trazidas pelo decreto? Vai? Quer que eu fale? Pode ir, Liliane, primeiro. Eu acho que a gente tem dois caminhos, né, para a reversão do decreto. Um é a justiça mesmo, né? Nós temos um aparato legal e, enfim, um governo que não segue a própria Constituição, enfim, tem que entender que a Constituição traz algumas questões que ele tem que seguir, né? Então, acho que é um caminho de judicialização mesmo. Muitas entidades estão entrando com amicus curiae,
né? Muitas entidades estão entrando, há muitos movimentos assim, nacionais mesmo contra o decreto, porque é isso, o decreto ele abre uma brecha de flexibilização da nossa lei maior e a gente tem ministros que já mencionaram, né, que vai passar a boiada, então é melhor a gente não abrir a porteira, né? Senão é capaz mesmo da boiada passar. Então, até o caminho da justiça. E a outra questão, que eu acho que é interessante, é o caminho do diálogo mesmo, né? Então, são dois caminhos. Um que a gente tem que entrar, enfim, e aí as instâncias né, a gente tem que buscar as instâncias que podem nos auxiliar nesse processo, mas outro é o caminho do diálogo, porque esse decreto nos dá uma oportunidade de furar nossa bolha. Eu acho que, às vezes, nos movimentos, a gente acha que está todo mundo vindo junto, né? E a gente acha que é tão óbvio, né? Quem é que vai ser contra a educação inclusiva? Quem é que vai ser contra a educação inclusiva? Talvez as mesmas pessoas que possam ser contra negros e brancos ficarem lado a lado. Talvez pessoas que achem que mulheres não devem ter os mesmos direitos que os homens, né? Então, acho que nessa perspectiva, a gente tem que abrir diálogo justamente com as famílias. Porque o direito à educação, ele é um direito indisponível. Ele é da criança, ele não é de nenhuma outra pessoa. O direito é da criança, né? E da criança, do adolescente, enfim, a gente está falando aqui no Brasil de 4 a 17 anos. Então, o direito é das crianças e dos adolescentes, que desde a Convenção Internacional da Criança são considerados como sujeitos de direito. Então, isso é pacífico, né? Mas são as famílias que levam essas crianças na escola, são as famílias que matriculam essas crianças, né? Então, eu acho que a gente tem que conversar muito com as famílias e trabalhar nessa ideia do que está em jogo. O que é que está em jogo, né? Nessa aparente ampliação de escolha. O que é que está em jogo, né? Quem é mesmo que está conseguindo escolher? Né? Porque quem é que abre a matrícula? Não é o pai que abre a matrícula, né? São outras pessoas que abrem a matrícula. Então, quem é que está mesmo conseguindo escolher? Esse caminho, e é por isso que eu comecei falando disso, esse caminho ele já está, ele não foi destruído. Esse caminho de que o lugar dele não é aqui, né? O lugar dessa pessoa não é aqui, então é melhor para ele estar em outro lugar, ele nunca foi destruído. Então, e agora a gente vai ter que voltar para trás para falar assim, olha, a gente achou que já tinha sido destruído, mas como não foi, a gente vai destruir de novo, né? Porque esse não é um caminho válido. A máxima do movimento feminista, a mulher vai onde ela quiser, também vale para as pessoas com deficiência, né? As pessoas com deficiência vão onde elas quiserem. E elas têm que ser direitos absolutamente assegurados. Então, abrir diálogo com as famílias é uma boa oportunidade que esse decreto dá. Porque a gente percebe onde que essas famílias estão, o que elas estão pensando, afinal de contas. E é a partir do que as famílias estão pensando que a gente pode construir caminhos e possibilidades de explicar o que está em jogo, quais são as perdas, etc. Né? É isso. Mais ou menos. Tem uma coisa também sobre isso aí que me assustou muito. Primeiro, as pessoas, toda vez que isso é uma constante em relação ao direito de pessoas com deficiência, que é o seguinte, eu me sinto muitas vezes presa no primeiro quadradinho, em que eu tenho que explicar às pessoas o básico em relação à deficiência. E eu me coloco muito, é uma questão para mim, pessoal, porque eu me coloco muito aberta a responder as questões de todos, mas às vezes também eu sinto que eu estou perdendo muito tempo ensinando coisas que as pessoas já deveriam saber.
E dentro dessa, quando saiu esse decreto, eu percebi que a maioria das pessoas, elas não sabiam como se dava a educação de pessoas com deficiência. A maioria delas não estranhavam o fato de que elas olhavam para o lado ou olhavam para a escola de seus filhos e as crianças com deficiência não estavam lá. Elas não estranharam o fato de elas terem passado anos na escola, terem se tornado adultos como eu e não terem visto pessoas com deficiência na mesma proporção que pessoas com deficiência existem na sociedade. Então, a partir do momento que essas coisas acontecem, fica muito evidente o quanto é um mundo separado e que não deveria ser. Então, esse diálogo ele precisa acontecer não só dentro das famílias que têm a pessoa com deficiência, mas com a sociedade, de perguntar o que vocês estão fazendo esse tempo todo que vocês não perceberam que tem alguma coisa errada com essa educação inclusiva? Por que você tem a capacidade de colocar seu filho em uma escola que, coincidentemente, não tem nenhuma criança com deficiência e você não estranha esse fato? Você caminha da sua casa até a escola e as calçadas, você toma topada, o ônibus demora muito tempo e você nunca pensou que uma criança com deficiência não conseguiria chegar naquela escola. Então, esse decreto, ele precisou entender o que é esse diálogo. As outras coisas, quando as entidades vieram, algumas entidades vieram defender esse decreto, né? Assim, eu não sei dizer quais exatamente, mas assim, por exemplo, a PAI ou alguma coisa assim, também não se sabia, a maioria da sociedade, qual é o papel dessas entidades dentro da educação especializada. E qual é o problema delas se fortalecerem quando elas, na verdade, deveriam estar cumprindo outro papel. O pessoal, por exemplo, que fala de alguns institutos voltados para pessoas cegas, por exemplo, eles têm uma função bem específica, que não é a mesma função da escola, mas é uma função de ensinar algumas outras coisas e de reunir, que não é o papel da escola. E as pessoas não sabiam exatamente qual era o papel. Então, esse diálogo também precisa existir em relação à sociedade como um todo. O caminho, na minha opinião, é óbvio judicialmente, apesar de que tem algumas pessoas que se beneficiaram com o decreto que acreditam que não deveria ser assim, mas eu não consigo ver como você lutar contra o decreto que é inconstitucional, se não pela via do STF, se não realmente dizendo, olha, essa lei aqui ela não pode, que ela está ferindo o ordenamento jurídico, e a gente vai começar a entender, né, tem muitas entidades, né, como a Liliane falou, como amicus curiae, porque elas precisam demonstrar até onde vai a gravidade do problema. Porque não é uma coisa pontual, não é um direito pontual, é quanto a gente vai perder nessa caminhada e o quanto a gente não vai conseguir verdadeiramente mensurar essas perdas por um bom tempo. Porque essa ideia de institucionalização das pessoas com deficiência, de segregação, ela já viveu e a gente colhe até hoje. Todos os aspectos de saúde, aspectos de relação afetiva, aspectos de relação a direitos reprodutivos, eles têm a ver com essa falta de convivência das pessoas com deficiência nos ambientes. Aonde mais a gente vai aprender a conviver com as pessoas com deficiência, se não na escola? Porque na mídia que não é. Na rua, a gente tem cidades completamente hostis a pessoas com deficiência. Então, se o mínimo que seria elas estarem na escola está sendo relativizado, onde é que a gente vai conseguir, onde é que a gente vai parar? E quando também, voltando às famílias, como a Liliane falou, quando essas famílias, elas percebem, elas dizem, né, não, agora eu vou ter uma educação melhor para o meu filho, sem saber, elas estão sendo enganadas a olhos vistos, quando alguém diz que essa educação especializada, ela só pode dar em outra educação especial. A gente está também se beneficiando da ignorância da sociedade como um todo, de qual é o papel da escola em relação à criança com deficiência. Porque se a gente fizesse isso, a verdade é que se a gente fizesse isso com outras minorias, se alguém chegasse assim, olha, é perigoso para essa criança, menina, estudar nessa escola de maioria menino, porque ela vai sofrer, sei lá, algum problema sexual, ela vai sofrer algum tipo de abuso sexual. Todo mundo ficaria absurdado com isso, e com razão, né? Diria, olha, a gente precisa realmente... Ninguém ia querer tirar a menina dali. A gente ia pensar formas de fazer com que aquela criança não tivesse a sua integridade física ameaçada por estar numa escola de maioria meninos. Por que a gente naturaliza isso com crianças com deficiência? Por que a gente está dizendo que se a escola não está preparada, a gente vai arrancar ela de lá?
ao invés de tornar aquela escola preparada para ela. Então, isso também é se beneficiar de uma ignorância que as pessoas têm em relação às pessoas com deficiência. Elas ficam muito confortáveis naquele quadradinho que eu falei antes, de dizer assim, não, é porque eu não sei lidar com isso. É porque isso não é problema meu. E isso tem que acabar. Porque pessoas com deficiência, elas fazem parte da sociedade, e as pessoas precisam entender quais são nossos problemas, quais são nossas demandas. A gente não começou a falar delas ontem. A gente fala de nossas demandas há muito tempo, né? E basicamente é isso. Gente, eu agradeço muito as reflexões, né? Fico pensando aqui, na realidade, a gente poderia ficar batendo papo lá, um papo bem longo, né? Mas também todos temos horários aqui e tudo mais. Mas essas questões que vocês estão trazendo justamente são necessárias para que todos nós pensemos justamente de que vivemos numa sociedade plural, numa sociedade com essa pluralidade enorme, mas que não temos que fechar os olhos a essa pluralidade, sim que temos que pensar em mecanismos de todos nós vivermos juntos nessa pluralidade, né? De fortalecer-nos enquanto sociedade com essa pluralidade política, educacionalmente. Então, isso chama muito a atenção, porque é aquilo que vocês falam, a gente geralmente não olha para o lado, a gente está sempre pensando na gente mesmo, né? Dentro de uma questão muito mais individualista, dentro de uma questão muito mais, eu tenho que seguir fazendo as coisas, então não interessa quem está aqui do meu lado, não, a ideia de saber crescer juntos, né, foi deixado de lado, né? Então, eu espero que aqui todo mundo que está nos assistindo, quem vai nos assistir também pelo YouTube, possa refletir, não tem problema, possa refletir e entenda justamente de que uma sociedade plural é uma sociedade muito mais rica, muito mais forte. É uma sociedade que nos leva para caminhos justamente de fortalecimento dos nossos próprios direitos, da nossa própria democracia, né? E não tentar esconder e não tentar limpar algo que não tem que ser segregado, algo que não tem que ser limpado, porque não tem nada de errado, né? E isso que as pessoas têm que entender, né? Não tem nada de errado com a deficiência, não tem nada de errado com a pluralidade, né? Então, gente, eu não sei se alguém de vocês que está aqui deseja fazer alguma pergunta antes da gente fechar, ou se não, a gente fecha. Vamos ver aqui. O Vladimir, ele mandou aqui só deixa eu ver aqui. O Vladimir mandou assim, exatamente, Mila, dou aula há 8 anos na UNOSOCIESC, no curso de Arquitetura e Urbanismo, e já passaram por mim em torno de 500 alunos nesse período. Mas nenhum aluno, aluna ou alune, né, com deficiência. Não é natural, o prédio é acessível, mas não por certo no curso não. Então, agradeço também bastante, agradeço bastante, Vladimir, também a tua colocação. E sim. E bom, então vamos nos despedir. Não sei, o pessoal seguro está pensando agora, refletindo bastante, e realmente a gente tem muito que refletir sobre todas as questões que vocês estão colocando. Eu só tenho que agradecer, assim, em nome do canal do Politicando, né, de ter me dado e proporcionado essa experiência de poder escutar vocês, de poder trazer essas reflexões. É necessário que a gente traga o tempo inteiro essas reflexões e o tempo inteiro essas discussões, justamente para pensarmos em formas de podermos garantir, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, essa real inclusão de pessoas com deficiência. Deixa eu ver, a Camila falou uma coisa aqui, rapidinho. Camila, eu, enquanto secretária de uma PAI e irmã de uma pessoa com síndrome de Down, sou muito grata por essa live. Como dito, a inclusão não vai acontecer se as pessoas não forem incluídas na sociedade e conviverem nela. Obrigada pela grande oportunidade. Bom, gente, a palavra final com vocês. Teve só uma coisinha que eu esqueci de comentar em relação a isso, é que tem um projeto de lei já querendo barrar esse decreto, né? Foi assinado por alguns
membros lá das casas legislativas, e ele está para ser pautado, né, pelo presidente da Câmara, para realmente sustar esse decreto. Vai haver aí muita discussão, porque, né, a base do governo ela é a favor desse decreto e tal, tudo isso, mas seria importante que a gente continue falando sobre, se possível, mandando ali uma cartinha para o seu deputado, para as pessoas com que você votou, ou para as outras pessoas que você conhece, espalhando a palavra, pedindo para ouvir de fato as pessoas que têm deficiência ou os especialistas que estão envolvidos nisso para formar a sua opinião. Não é um problema só de pessoas com deficiência. Isso precisa estar muito claro. Então, eu acho que é algo que precisa estar bem nítido, é isso aí. Faça o que for possível para informar as pessoas sobre isso. Porque mais do que estar lá no STF, lá em Brasília, é importante que a sociedade entenda que esse é um problema que já está sendo discutido há muito tempo. Que a gente já sofreu muitas consequências disso e que a gente não vai retroceder, a gente não vai voltar atrás, porque esse modelo que estão querendo impor agora, a gente já experimentou e a gente não gostou nem um pouco. Obrigada, Mila. Sim, com certeza vamos fazer esse trabalho em conjunto, vamos passar adiante para todo mundo, para que todo mundo perceba realmente que são através de pequenas perdas de direitos que todo mundo perde seus direitos e suas liberdades. Né? Obrigada, Mila, pela apresentação, pelo diálogo. Liliane? Obrigada. Bom, para fechar, né, queria falar duas coisas básicas, né? Primeiro que já faz tempo que a gente sabe que não são as crianças que têm que se adequar às escolas, mas que as escolas é que têm que melhorar suas práticas para deixar de ser menos capacitista, né? Segundo que nenhuma pessoa pode ser reduzida a determinada característica, né? Então, certamente a pessoa com deficiência não pode ser reduzida ao impedimento que a constitui como um sujeito, né? Por óbvio. Então, queria assim, deixar aqui marcado que para a gente sair desse assistencialismo, dessa benemerência, ronda, né, a convivência com pessoas com deficiência, e romper de vez com essa ideia capacitista, a gente tem que valorizar a pluralidade de corpos, né, sentidos, de pensamentos, recriando o tempo inteiro essa escola. A escola está sempre sendo recriada, né? Isso não é uma novidade, né? A escola não pode parar no tempo. A escola, o tempo inteiro, ela tem que manter coisas e se transformar. Então, quando o Vladimir coloca que nenhum aluno com deficiência passou pelo curso de arquitetura, vou te dizer uma coisa, Vladimir, nesses, sei lá, muito tempo que eu estou no movimento, na militância, enfim, por uma educação, o que eu percebo é que quando uma pessoa é excluída da convivência, para que ela se sinta convidada a participar, a gente tem que fazer convites mais específicos, né? É por isso que a gente, para pagar essas dívidas sociais que a gente criou, por exemplo, a ideia de cotas, né? Porque será que a pessoa com deficiência acha que esse curso é para ela, né? Porque são tantos anos da gente repetindo enquanto sociedade que esse curso não é para você, né? Esse curso não é para você. Né? A faculdade não é para você, né? Isso, as mulheres entendem melhor do que os homens, porque a gente também sofre o efeito desse discurso, que é um discurso absolutamente machista. Então, o primeiro curso que eu fiz foi engenharia. Quando eu entrei na sala de engenharia, tinha eu e mais uma amiga, né, numa sala de 100 pessoas, 98-2, né? Bem pior que a Alemanha e Brasil. Por quê? Porque esse curso não era para gente, né? Então a gente ouvia que esse curso não era para gente. E entrar em cursos que não são para gente, a gente sabe que a gente vai comprar brigas, né? A gente vai ter que enfrentar uma série de coisas. Então, eu tenho para mim que as pessoas com deficiência não é nem porque o prédio é acessível, não é, o curso não é acessível, não é, mas a questão é que
às vezes não se compreende que esse curso pode ser feito. As pessoas, a gente tem que desconstruir isso, porque, como a Mila disse, as próprias famílias reproduzem esse discurso assistencialista, de cuidado excessivo e etc. Por quê? Porque foi isso que a gente aprendeu socialmente. Então, queria deixar aqui para a gente, né, para a gente pensar, porque toda vez que a gente fala, a gente também reflete sobre o que está falando, que a gente só vai mudar a nossa convivência se a gente de fato se abrir para o outro e para compreender quais são as questões que estão postas e quais são as questões, as barreiras que estão impedindo essa convivência. E lutar contra elas e não contra as pessoas, né? Que é um pouco o que esse decreto faz. Ele, em vez de eliminar barreiras, ele decide, então, eliminar as pessoas. Então, quero agradecer de novo, Yasmin, pelo convite, obrigado pela paciência e pelo espaço da gente continuar discutindo coisas que são muito importantes para todos nós. Eu que agradeço muito a presença de vocês duas, agradeço também a presença aqui dos outros participantes. Espero que vocês tenham gostado muito desse bate-papo que essas duas grandes mulheres trouxeram aqui para a gente. E assim, espero que vocês depois possam participar mais vezes comigo aqui no Politicando para falar sobre mais temas de educação, porque acho necessário que a gente sempre toque nessa questão de educação, de inclusão e de pluralidade. Como volto a dizer, eu venho da ciência política, então eu entendo que a pluralidade ela é necessária para a construção de uma boa democracia e o fortalecimento dos nossos direitos e das nossas liberdades. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite, uma boa semana para todos vocês e boas reflexões. Obrigada, tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.